Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 3 de junho de 2025. São Carlos Luanga e companheiros mártires. Memória, terça-feira. São Carlos Luanga, ele nasceu no século XIX em Uganda. Atraído pelos missionários da África, chamados de padres brancos, fundados pelo cardeal Lavigere, São Carlos Luanga, que pertence ao clã de Nigabe, foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Ele se tornou o chefe dos jovens pajens, aqueles jovens que cercam o rei, que serviu à corte e o rei de Miwanga, em Uganda, na África, que há pouco haviam se convertido, sendo ele um exemplo de um incentivador desses fiéis seguidores da fé cristã. Isso desagradou o rei, porque os jovens serviam ao rei de todos os serviços, inclusive nas suas satisfações eróticas. Mesmo diante das ameaças de morte, o rei, sendo firme e falando que quem orasse do lado dele ia morrer, chegando a atravessar com a lança um dos jovens que insistiu em orar, mesmo assim ele evangelizou e testemunhou a Jesus Cristo. Em 3 de junho de 1886, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou a morte de Carlos Luanga, que foi queimado vivo diante de todos, dirigindo suas últimas palavras a um jovem que viria a morrer com ele também. Ele fala: Pegai na minha mão, e eu pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mão dadas. Em 1934, recebeu do Papa Pio IX o título de padroeiro da juventude africana. São Carlos Luanga, rogai por nós. Na liturgia de hoje, nós vamos ver o apelo da igreja à responsabilidade de evangelizar, de anunciar o evangelho. Paulo chega a dizer ao povo de Éfeso: se vocês se perderem, não é por minha causa. Olha que compromisso esta igreja tem com aquele povo. Então, nós não podemos ser igreja de missa aos domingos, nós temos que ser uma igreja que evangeliza, custe o que custar. O Salmo fala do reinos da terra, cantai ao Senhor. Esse é a ordem que o Senhor nos dá através do Salmo. E no Santo Evangelho de hoje, João capítulo 17, nós vamos ver e ouvir a oração do Senhor. Pai, chegou a hora, né? Pai, glorifica o teu filho para, da mesma forma que eu te glorifiquei, glorifiquei a ti. E derrama em oração a graça sobre a igreja, pedindo a Deus que fortaleça a igreja, que daquela hora em diante terá que anunciar o Santo Evangelho ao mundo. Vamos ouvir com atenção a palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações.
mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste o poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho de hoje, nós temos a catequese da salvação. Versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Veja que Jesus fala dele mesmo na terceira pessoa. Ora, aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Porque Jesus fala também hoje no Evangelho que ele já não está mais no mundo. Porque ele se entregou totalmente ao Pai, sua origem, a sua verdadeira natureza. A partir daquele tempo, desta oração, dessa despedida, Jesus sabe que enfrentará o madeiro, a cruz, há de morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele fala para Madalena, não me retenhas, não me toque, é necessário que eu vá ao Pai. Está vendo? Esta dimensão espiritual, o Cristo que volta à sua origem, o próprio Deus que se revela no nosso meio em carne e osso, o Pai que se manifesta no Filho,
através de nós, através de Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Ou seja, Cristo há de se manifestar, o Espírito há de descer sobre a igreja, preparar a igreja para a grande manifestação da glória do Senhor, do julgamento final. Glorifica o teu filho para que o teu glorifico te glorifique a ti. E como que o filho glorifica o pai, no caso aqui, deixando para o mundo uma igreja santa, uma igreja que é capaz, através dos apóstolos, converter milhões, bilhões de almas para o Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Né? A vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti. Olha só o que fala o Salmo de hoje, no último versículo. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Não há salvação para um homem se não for pela misericórdia de Deus. E esta salvação, olha que catequese profunda. A salvação eterna é esta, dois pontos. Que eles conheçam a Ti, Senhor, o único Deus verdadeiro. Agora, tem que conhecer também Jesus Cristo, tem que aceitar Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de Ti, com a glória que eu tinha junto de Ti antes do que o mundo existisse. Está vendo? Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo, eram teus, e tu confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra, a Santa Igreja. Agora ele sabe que tudo quanto que me destes vem de ti, pois dei-lhes a palavra que tu me destes, e eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. E, tá vendo? Jesus está falando só para os apóstolos, para os seus discípulos mais chegados, ele está falando para nós, para mim e para você, leigos. Ele está falando só para padre, bispo, e o Papa e os, né, alta autoridades da igreja? Não, está falando para nós. Família, eu e você. Nós somos esta extensão, esse desejo de Deus, anunciadores da Santa Palavra. É isso que nos deixa a vida de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Vendo? Pessoas comuns, pajens, servidores do rei, atendiam os desejos do rei, mas se converteram e entregaram a sua vida totalmente. Pessoas extremamente comuns, como eu e você, que levaram a prática da evangelização. Assim como nos fala na primeira leitura, Paulo se esgota em físico, em espírito, tentando converter judeus e não judeus, pagãos, caindo aqui, ciladas lá, perseguição acolá, e agora vai para Jerusalém sabendo que de lá não sairá sem uma condenação, será suas mãos atadas a correntes, né? Vai para Roma como prisioneiro e ali morre no cárcere. Então, é, mas se doa inteiramente ao Santo Evangelho. Então, que sejamos nós também anunciadores sobre qualquer consequência do Santo Evangelho, a partir da nossa casa, a partir da nossa família. É o grande pedido da liturgia de hoje. Que o Senhor então nos abençoe e também derrame sobre nós o Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi doado a toda a igreja em Pentecostes, que seja renovado sobre uma grande efusão do Espírito Santo em nós agora, que para nos dar coragem para evangelizar sempre, em todo o tempo da nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é esse programa diário, que tem por finalidade revelar
através das escrituras, do estudo bíblico, de cada palavra, o sentido da liturgia de hoje. E hoje a igreja nos convida a evangelizarmos, a doarmos a nossa vida à causa do Santo Evangelho. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.